Não sai desse vídeo se você está no meio de um processo difícil, que dói mais do que você consegue explicar. Eu preciso te lembrar uma coisa, antes que você continue rolando a tela. E essa é a única razão pela qual esse vídeo apareceu para você hoje. Você está fazendo tudo certo e mesmo assim parece que nada muda. Você trabalha, se esforça, ora, até tenta manter a fé e o resultado continua o mesmo, dia após dia, como se o tempo tivesse parado só para você, enquanto todo mundo ao seu redor segue em frente. Tem dias em que você segura a barra sozinha, porque não sabe nem por onde começar a explicar para alguém o que está sentindo. Você sorri para todo mundo, participa de conversas, finge que está tudo bem, está tudo em ordem, mas por dentro você está exausta de esperar um resultado que não chega. Você já se pegou pensando, será que eu errei em algum lugar? Será que Deus tem outro plano e eu não estou vendo? E esse é o tipo de pensamento repetido noite após noite e cansa mais do que qualquer trabalho físico. O pior de um processo difícil não é a dificuldade em si, é a incerteza de não saber quanto tempo ainda falta e o medo de que, depois de tudo, todo o esforço, talvez nem vale a pena continuar. Eu vivi uma fase assim, um período em que eu me esforçava, dava o meu melhor e mesmo assim parecia que eu estava sempre a um passo atrás de onde eu deveria estar. Eu me lembro de perguntar no momento de cansaço para Deus, quanto tempo mais eu iria precisar segurar isso sozinha? E foi em um desses momentos que eu entendi uma coisa sobre processo, que mudou completamente a forma como eu enxergo qualquer dificuldade hoje. E é isso que eu quero te lembrar agora. Antes de continuar, se você também está nesse tipo de processo hoje, se inscreve no canal. Eu falo sobre isso toda semana, porque ninguém devia passar por um processo difícil sozinha. Se inscreveu? Bora continuar. Você conhece a história de José? Lá no livro de Gênesis, ele teve um sonho onde Deus mostrava que ele ia ser alguém importante, respeitado numa posição de liderança. E o que aconteceu depois desse sonho não foi nenhuma elevação, foi um poço. Foi ele ser vendido pelos próprios irmãos, foi escravidão no Egito, foi ser acusado injustamente e parar numa prisão, mesmo tendo feito tudo o que era certo. Repara que entre o sonho e o cumprimento dele, José passou anos e anos no que parecia ser o oposto daquilo que Deus havia mostrado para ele através daquele sonho. Se você olhasse para a vida de José no meio do poço ou no meio da prisão, você não veria nenhum sinal de que aquele sonho ainda estava de pé. E eu fico pensando no que se passava na cabeça de José durante aqueles anos todos de silêncio. A Bíblia conta a história de forma rápida, mas na vida real dele, os dias demoravam 24 horas para passar, igualzinho aos nossos. Entre o sonho que ele teve e a chegada ao palácio, foram anos de esquecimento, injustiça e muita solidão. Você acha mesmo que ele não duvidou? Eu tenho certeza de que ele duvidou. Ele era humano. Imagina o José olhando para as paredes daquela prisão e pensando, será que eu enlouqueci? Será que aquele sonho foi só uma coisa da minha cabeça? Teve noites em que ele provavelmente quis desistir de tudo, chutar o balde e parar de acreditar. O silêncio de Deus machuca e a sensação de que fomos esquecidos é sufocante. Eu estou te falando isso porque eu sei que você, que está assistindo esse vídeo agora, pode estar vivendo o seu próprio poço. Talvez o seu sonho pareça uma piada sem graça, perto da sua realidade atual. Mas olha aqui pra mim, de amiga para amiga. O poço e a prisão não foram o fim da linha para José e não será o fim para você também. Esse silêncio não significa rejeição, significa preparação. Aguenta firme, porque o mesmo Deus que conhece o fundo do poço, onde você está hoje, já desenhou o caminho que te leva até o palácio. Não desiste. O que a história de José te lembra é isso. O processo difícil não é sinal de que a promessa morreu. Às vezes, ele é exatamente o caminho que te leva até ela. Só que um caminho que ninguém, nem José, conseguiu enxergar por dentro enquanto estava vivendo. Então, se você está no meio de um processo difícil,
aqui estão 3 lembretes para guardar. Primeiro, o tempo que está passando não está sendo desperdiçado, mesmo que pareça. Coisas estão sendo preparadas que você ainda não consegue ver. Segundo, você não precisa entender o processo inteiro agora. José não entendia o fundo do poço enquanto estava nele, só entendeu o processo anos depois. E terceiro, continua fazendo, mesmo sem resultados visíveis. Foi isso que manteve José íntegro naquela prisão. E foi isso que abriu a porta certa, no tempo certo. Se esse lembrete chegou para você na hora certa, deixa aqui nos comentários. Eu confio no tempo do meu processo. Escreve isso como um compromisso com você mesmo, de continuar. E se inscreve no canal, deixa o seu gostei, porque isso também faz parte do processo. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está no próprio poço agora, precisando ouvir que o processo não é o fim da história.